Estamos de volta com a nossa convidada super especial, a nossa homenageada do Vida e Conexão para esse mês do Dia das Mães, como eu falei anteriormente, que é a minha mãe, a Bispa Lúcia, e ela está compartilhando um pouco da sua história, né, do que ela vivenciou antes de ser essa mulher que todo mundo admira, que todo mundo gostaria de ter perto, e que todo mundo acha que é uma pessoa diferente, mas é comum como nós, né? E que também abriu mão de muitas coisas e que teve que fazer escolhas também para ter o que ela tem hoje. E a gente estava falando exatamente sobre isso antes. Você estava falando sobre a questão do que você vivenciou, das dificuldades que vocês vivenciaram no início do ministério de vocês. E você foi uma precursora, na verdade, no Brasil, como uma das primeiras mulheres também a se envolverem no ministério de fato, a pregarem, a ter um ministério. Antigamente, a mulher era só a esposa do pastor, né? Com certeza. E você nunca teve esse papel também. Você sempre foi presente, sempre teve uma personalidade sua própria mesmo, que eu acho que isso que atraiu muitas pessoas e muitas mulheres também para a Sara. Sim, atraiu e deu alguns problemas. Sempre perto da gente tem as pessoas os homens mais machistas, né? O Robson, né, o Bispo Adão, ele nunca foi assim, ele sempre me queria do lado dele, sempre compreensivo quando não dava por causa do tempo, né, meu com vocês, criança, mas ele sempre acreditou nisso, né, que a família precisava estar envolvida, o casal precisava estar envolvido, mas não foi fácil vencer o preconceito muitas vezes daqueles coiguais, dos demais que estavam conosco, né? E aos poucos eu falo, Lia, que algumas pessoas são chamadas para abrir caminhos. E eu e Robson tivemos esse chamado. Nós abrimos caminhos novos, né? E o caminho novo se abre como se fosse no meio de uma mata. Então é com facão, rasgando o seu corpo, não é? Então a gente abriu o caminho para que muitos pastores, pastoras, né, até pudessem hoje estar vivenciando isso. E eu não falo isso com amargura, falo com alegria de ter tido o privilégio de poder abrir um caminho, de dizer para as mulheres que elas não precisam se sentir inferiores, não é? Elas sabendo que o marido é o cabeça, é ele que tem a palavra final, mas elas podem estar sim do lado do marido e devem estar, até porque, Lia, a igreja que não tem a presença da mulher, o ministério da mulher, ela perde muito, porque é a mulher que traz a graça para a igreja, a mulher que traz aquele lado realmente do amor, do vínculo, do cuidado. E porque o homem, ele faz o papel, ele pode ser amoroso, mas é diferente, porque mulher é vínculo, mulher é proteção. Como uma mãe numa família. Como uma mãe numa família. Então, e muitos vêm para a igreja sem esse papel definido. Então, a mulher não pode se esconder. Eu falo isso o tempo todo. Ela precisa, e quem precisa dar esse espaço, porque se você luta por um espaço, já não é da mesma forma que deveria ser. Esse lugar para a mulher, porque a mulher ela é muito sensível, precisa ser dado. Né? Ela precisa se sentir bem-vinda, ela precisa sentir que ela é necessária naquele papel, porque são poucas mulheres que têm a capacidade de ir não, estou aqui, vou enfrentar, e não é fácil. Deus não nos formou nessa essência. A mulher tem uma essência diferente do homem, mas o que ela não pode é perder isso de vista, que ela tem um papel importantíssimo na sociedade, na família e também na igreja, e em todas as áreas. E como é que você conciliava isso na sua vida no passado, né? Assim, você estava no início de casamento, 3 filhos pequenos, e vocês começaram o ministério também. Como é que você conciliava? O que você poderia dar de conselho para mulheres hoje que elas, até com menos ou mais afazeres, elas não sabem de se dividir nas suas tarefas, né? De ser mãe, talvez de ser profissional, de saber colocar e separar os tempos certos nas horas certas. Certo. Olha, o conselho que eu dou, Ana Lia, é que não tenha culpa, porque o filho percebe a culpa e ele usa essa culpa contra a mãe, fazendo com que ela se sinta
puxa, eu não estou fazendo o meu papel. Então, é muito importante que ela seja forte no sentido de saber, minha família precisa que eu esteja trabalhando meio período, um período fora, né? E eu vou fazer isso com alegria e não vou passar isso, essa culpa para o meu filho, porque o filho tem que saber que a família é uma equipe e cada um tem o seu papel. Não é? Então, acho que uma coisa que prejudica muitas mulheres hoje é que elas se sentem muito culpadas. Elas querem ser, talvez, a mãe que eu fui, ou a mãe que de uma geração passada. E hoje já não é assim. Não é? Hoje as coisas mudaram. Hoje vocês, Lia, têm muito mais oportunidade do que eu tive 40 anos atrás, quando eu comecei minha vida profissional. Entende? Então, agora, o que eu aconselho é que elas não trabalhem o dia todo. Entendeu? Busque um emprego que ela possa fazer, estar no trabalho no horário que o filho está na escola, não é? Que seja um período de 6 horas ou 8 horas corrido, mas que ela tenha um período para estar com o filho, né? Isso é muito importante. Não era fácil conciliar, não é? Porque a gente também não tinha condições financeiras, por exemplo, de ter babá, de ter uma ajuda. Então, nós tínhamos a igreja, tinha pessoas na igreja que nos ajudavam, tinha minha mãe que ajudava muito. E o que a gente fazia? Levava muito das reuniões para dentro de casa. Não é? Então, isso ajudava muito. E acabou que nós crescemos dentro desse ambiente. Exatamente. Muita gente pergunta pra gente como era dormir em banco de igreja, e eu brinco que eu falo que eu não lembro assim, dessas coisas de dormir em banco de igreja, porque a igreja era uma extensão da nossa casa, na verdade. Exatamente. Não foi algo doloroso, né? Foi algo tranquilo. Isso. Que eu acho que é importante hoje, eu como mãe, tento fazer da mesma maneira, como se o lugar onde a gente trabalha e a igreja seja um lugar prazeroso também, não que estou ali com culpa, exatamente, né? Ou com, talvez assim, esse lugar tira minha mãe de mim, né? Você acha que hoje muitas mães que são pastoras e muito envolvidas no ministério, ou até em outras profissões, elas podem, os filhos, uma mãe médica pode achar que o hospital tira a mãe, né? O hospital tira a minha mãe. E o que a gente pode fazer para que fosse ao contrário, da mesma maneira que você fez com a gente, que eu lembro muito dessa coisa tranquila, não tinha peso, né? Não tinha problema. Porque não tinha culpa. Porque eu sabia que era aquilo que Deus queria de mim e eu estava fazendo o meu melhor. Errei, tive minhas falhas, mas estava fazendo o meu melhor. Agora, envolva seu filho naquilo que você faz, que ele saiba o que você está fazendo, entende? Que ele entenda, claro que não vou levar o filho para dentro no caso da médica, para participar de uma cirurgia, mas que ele possa ir no consultório, que ele conheça o hospital que a mãe trabalha, converse com seu filho, porque criança entende mais do que você imagina, não é? E principalmente isso, lide com essa culpa. Você precisa disso, a sua família precisa desse salário extra. Então, tenha paz, faça isso. Agora, se tiver que sacrificar, Analia, sacrifique você, não seus filhos. Não é? Então, se tiver que dormir menos para que eu possa acordar de manhã, estar com meus filhos tomando café. Uma coisa que eu fiz, esse tio Robson estava lembrando, conversando com alguém, eu lembro da Lúcia, a vida toda levar os meninos para a escola e buscar. Não é? E por quê? Porque eu sabia que era um tempo importante, levava para fazer vestibular, eu estudei o cursinho com Samuel não gostava de ir para a escola, para cursinho, essas coisas, achava chato. O que eu fiz? Praticamente eu estudei para o vestibular com ele em casa. Então, assim, precisando, a mãe precisa estar presente, se inserir na vida do filho, levar os colegas para casa, era algo que eu fazia muito, não é? E eu creio o seguinte, para ser mãe, você precisa abrir mão de várias coisas. E uma das coisas que você precisa abrir mão é da sua liberdade. Você não adianta, você não é como uma mulher solteira, você tem seus filhos e eles estão inseridos na sua vida e não tem como você mudar isso. E como é que foi a sua chegada em Brasília? Em 92 nós mudamos para cá e foi um recomeço novamente na nossa vida, igreja, na vida de vocês, no ministério de vocês. E como é que foi vocês começarem do nada, assim,
se depararem com aquela situação de que, meu Deus, eu conquistei muitos anos. Né? Foram 15 anos de ministério, né? Desbravei 15 anos, como você falou, sofrido no dia a dia, e vocês terem que recomeçar tudo. Bom, é interessante porque eu lembro quando eu recebi a notícia que a gente ia mudar, então, que era um projeto que já definido. Para mim não foi sofrida, Ana Lia, porque quem me conhece sabe que eu gosto de coisa nova, de desafio. Então, se hoje o seu pai chegar para mim e falar assim, bem, vamos mudar para Recife, para, pensei, Porto Alegre ou Miami, que seria ótimo, né? Mas, enfim, não é o lugar, mas no sentido, mas um lugar que precise de uma igreja, eu vou tranquila, eu começo tudo de novo. Entende? Porque é o que eu sei fazer. Você não tem medo? Não tenho medo. Não tenho medo de começo. Não, e assim também foi Brasília. Eu sabia que o Deus que tinha me guardado e tinha feito tanto nas nossas vidas ia continuar me guardando. Eu lembro que a única coisa que eu perguntei para o seu pai foi, você tem certeza que foi Deus que falou? Tenho. Então acabou. Acabou, eu arrumei a mala, nós tínhamos acabado de construir nossa primeira casinha. Ele falou, e a casa? Eu falei, a casa fica, Deus dá outra. Então, eu acho que uma coisa que fez muita diferença e me ajudou muito é esse temperamento meu. Eu não sou apegada às coisas, né? Eu senti muito deixar as pessoas que eu amava, que eu tinha relacionamento, minha família, né, meus irmãos, minha mãe, meus irmãos, os irmãos da igreja, que a gente era realmente muito ligado. Mas eu sabia que se Deus estava chamando, Ele tinha coisa maior. E eu sempre digo que onde Deus guia, Ele providencia. Então, se eu estivesse na vontade de Deus, e eu creio que eu não, se hoje você perguntar, se fosse voltar atrás, não é? E você faria do mesmo jeito? Faria. Eu não mudaria nada. Nada, nada. Por quê? Porque foi o melhor de Deus para a nossa vida. Você acha que o programa Vida em Conexão acaba por aqui? Ainda não. Semana que vem você não pode perder o segundo episódio, o especial com a Bispa Lúcia Rodovalho, contando um pouco mais da sua história e da sua vida. Nós nos vemos semana que vem.